Pela primeira vez, a diáspora angolana poderá votar nas eleições gerais. Líder da UNITA realça falhas no processo de registro eleitoral. Será possível pluripartidarismo em Angola? Processos eleitorais em África. Uma leitura de Dr. Marcolino Moco. Este é o África Agora. Olá, ouvintes e internautas da Voz da América. Este é o África Agora, desta sexta-feira, 1 de julho, a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salete. Estreamos o África Agora em direto com o tema Processos Eleitorais em África. O nosso convidado hoje é o Dr. Marcolino Moco, advogado e ex-primeiro-ministro de Angola. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos falar sobre uma das novidades das eleições de Angola este ano. Pela primeira vez, a diáspora angolana vai poder votar nas eleições gerais, marcadas para 24 de agosto. No entanto, o registro na diáspora não foi imune a críticas. Desde residentes no estrangeiro a líderes da oposição, muitas foram as críticas a um processo que não permitiu que muitos angolanos fora do país efetuassem o seu registro. Na semana passada tivemos aqui nos estúdios da Voz da América, em Washington, Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, principal partido da oposição em Angola, que teceu duras críticas ao processo de registro não só na diáspora, como dentro do país. O processo eleitoral não foi uma surpresa para quem o realizou. Foi há muito tempo previsto, planificado, e quando se tem o controle deste processo, mas não se colocam os meios, nem humanos, nem materiais, para se poder fazer o trabalho com respeito ao cidadão, a responsabilidade é exclusivamente do governo, que se mostrou absolutamente incompetente, não tenho dúvidas que usou de má fé, e é muito simples de explicar porquê. A comunidade angolana que vive fora do país, na sua maioria, vive em países com experiência democrática. E nós sabemos que este voto não ia favorecer de maneira nenhuma o MPLA. E de uma previsão de 450 mil, foram recenseados menos de 5%. Portanto, eu acho que o governo angolano deve ser penalizado porque não respeita os angolanos. Se faço contas do número de eleitores no Círculo Nacional, como deve saber, os votos dos angolanos no exterior ia todo ele para o Círculo Nacional. Nas eleições anteriores, isto podia eleger um mínimo de 10 deputados para 12 deputados. Portanto, não é pouco, é muita gente, se não ultrapassasse, dependente mesmo do que é que vai acontecer. Mas não ocorreu só cá fora. Lá dentro, o processo também foi assim. Partiu com poucos meios, poucas equipes, soluções muito complexas para apenas serem colocados os meios acrescidos no fim do processo. E, portanto, em Angola também se excluiu muita gente de poder votar. Não podemos substituir o governo nas suas responsabilidades. Nós sempre estivemos disponíveis para a campanha de educação cívica que nós propusemos, mas nunca fomos chamados. Fizemos o nosso trabalho. Eu devo dizer que a UNITA, pelo país inteiro, fez uma enorme campanha de incentivo à inscrição dos angolanos, mas o governo excluiu. Mas deixe-lhe chamar a atenção para um pormenor, tanto fora como dentro. É que no fim do processo do registro eleitoral, o governo anunciou números. A verdade é que os números finalmente anunciados são superiores àqueles que anunciou no fim do processo. Portanto, aqui há uma série de circunstâncias que nos dizem textualmente que estamos a lidar com um governo que não é sério. Anunciou 18 mil angolanos inscritos no exterior do país. Como é que depois de retirados aqueles que não tinham condições de votar, o número aumentou? Lá dentro também. O governo anunciou 14 milhões, com a necessidade de expurgar os mortos, que são muitos. Aquilo que nós sabemos é que são 100 mil por ano. E eu tenho a informação que desde 1996 não se expurgam os mortos do processo. Portanto, são superiores a 2 milhões e meio de mortos que fazem parte do registro. O próprio ministro declarou o número no fim do registro e, se levar apenas como referência, desde as últimas eleições para hoje, são 5 anos sem atualização. São 500 mil mortos em média que deviam sair. O número aumentou também, em vez de reduzir. Dr. Marcolino Moco, muito bem-vindo ao nosso programa. Na África de expressão portuguesa, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique são os países que até agora não permitem à diáspora votar. Angola vai mudar esse cenário em agosto. Doutor, quão importante é este passo?
É uma esmolazita do regime, não é? Tem, digamos, algumas vantagens, mas como acabamos agora de ouvir do líder da oposição, já vemos, digamos, alguns problemas, todos eles no quadro de um melhor aproveitamento para quem está no poder. Esta é a realidade angolana desde que adotamos formalmente o modelo de Estado democrático e de direito, e este é também o problema de muitos países africanos, porque existe um problema. E eu, normalmente, quando falo, sou visto como político, mas é preciso que as pessoas pensem que eu, sobretudo, há cerca de 20 anos, que sou um investigador, sou um académico, fiz um doutoramento justamente para estudar esses fenômenos e digo, nesta qualidade, que é um problema africano que tem que ser resolvido pelas Nações Unidas e pela União Africana. Infelizmente, a União Africana é composta pelos chefes de Estado que são interessados em não se resolver o problema, mas a questão que tem que ser resolvida é que os partidos políticos africanos não são partidos políticos como os da Europa ou do mundo ocidental. São partidos que representam culturas, regiões, etnias, e quando se apossam do poder, fazem tudo por tudo para nunca mais saírem, para evitar que sejam substituídos por outros partidos étnicos. Eu tenho estudo feito nesse sentido. Exato, doutor. Está tudo muito por dentro desta sede de poder. Antes de nós continuarmos, eu tenho mais perguntas, naturalmente tenho mais perguntas para si. Eu vou-lhe só pedir que chegue um bocadinho para trás, que era para não estar a ser cortado pela câmara. Perfeito. Está bem assim? Está ótimo. Doutor, vamos então continuar. Esta questão toda do voto, esta estreia do voto da diáspora, que o doutor classifica como uma esmolazita, foi também marcada por muitos problemas. É uma esmolazita que não vem assim muito generosa, não é? Muitos angolanos residentes fora do país não conseguiram registar-se e Adalberto Costa Júnior faz uma acusação grave de que há pessoas mortas registadas, portanto, dentro do país há este problema também, segundo Adalberto Costa Júnior. Há quem fale, por causa disto, há quem fale que a fraude eleitoral foi preparada durante o registro eleitoral. Isto leva-nos à questão seguinte do internauta da Guiné-Bissau, Lassana Danfá, que diz o seguinte: é possível eleições justas e transparentes neste momento em Angola? Doutor. Não, o problema é da transparência e todos os mecanismos para intransparência estão aí à vista de todos. Nós temos o problema do presidente da CNE, que é problemático por causa das contestações que há contra ele, e tudo muito, muito claro. Temos uma lei que proíbe a contagem dos votos à mesa das eleições. Temos aprovada pelas instâncias competentes o transporte dos votos por uma empresa de alguém que, dentro da lógica do combate à corrupção, que foi aprovada, devia estar na cadeia neste momento. O senhor Felipe é a sua empresa que vai transportar, digamos, os votos, segundo está estabelecido. Recordo que eu tinha proposto, e vou continuar a propor esta ideia para os próximos governos,
sejam do MPLA ou de outros partidos, no combate à corrupção nas condições em que Angola vive, em que o problema do crime do colarinho branco, os níveis que atingiu, não é desta maneira de se efetivar, mas, segundo a opção feita, o senhor Copelipa devia estar na cadeia hoje, mas ele que vai transportar, a sua empresa disse que vai transportar os Exato, os e boletins do temos voto. uma série de irregularidades que fazem parte, que compõem essa intransparência, os meios de comunicação social públicos, a sua imparcialidade é uma coisa horrorosa, não é? Então, digamos que por esses elementos nós temos que a fraude está já evidente. É evidente que como os meios de comunicação estão nas mãos de quem não quer sair do poder, há comentários do tipo, quando se fala nisso, é porque se quer antecipar uma reclamação injusta no fim das eleições, mas tudo isso, mesmo crianças, não é? Pessoas que ainda não são adultas, veem claramente que é tudo diversionismo, está tudo às vistas, o processo não é transparente. Doutor, isso que me está a dizer obriga-me a questionar, e há aqui também alguém no Facebook que diz se acredita na mudança no país. Portanto, não me parece que o doutor acredite na mudança no país. Eu acredito propondo-a. O meu afastamento, por exemplo, da militância do MPLA é porque eu, dentro do MPLA, sempre lutei pela mudança, que se resume na ideia de que o MPLA, que assumiu o poder em 75 de forma unilateral, devia devolver o poder às populações de Angola. Eu falo em populações, em povos de Angola, porque somos vários povos em Angola. O poder foi entregue apenas a uma organização política que representa uma parte da população angolana, e estas elites têm encontrado formas para adiar cada vez mais a entrega do verdadeiro poder ao povo de Angola. Por isso que eu estou afastado, auto-afastado da militância do MPLA. Essa tem sido a minha luta. Doutor, algo que está a marcar... Inicialmente dentro do partido, Exato. E hoje faço essa luta fora do partido. Há partidos que parece que gostariam que eu passasse para si, mas eu acho que eu devo continuar assim para estar livre, né? E neutro, com credibilidade dessa minha luta, né? Para que contribua. Posso conseguir em vida ou não, mas a minha determinação é essa. Morrer um dia com o legado de alguém que combateu para essa luta de devolução do poder ao povo de Angola e não mantê-lo eternamente nas mãos de uma elite, de um grupo étnico regional. Doutor, muito bem. Olha, este ano, estas eleições parecem estar marcadas por uma grande crispação política com o candidato do partido do governo, o MPLA, que é também o presidente de Angola, a acusar a oposição de fazer campanha interna e externa para descredibilização das eleições. E isto são palavras que eu cito do presidente João Lourenço. O que é que acha que está a tornar diferente este ano eleitoral? Conheço aquela fábula de Esopo, em que um lobo estava a beber água jusante, montante, aliás, o cordeiro que estava a beber água jusante estava a ser culpabilizado pelo lobo, estava a encontrar um pretexto para comer o cordeiro. É o que está a acontecer, né? Quem está a descredibilizar
as eleições é o próprio regime, a forma como gera a comunicação social, a forma como gera a justiça, a forma como utiliza os meios públicos para, digamos, corromper o eleitorado. Bom, mas como estas coisas da política se fazem através da comunicação social e quem domina a comunicação social é quem pretende permanecer no poder sem resolver os grandes problemas do próprio modelo. Eu, normalmente, a minha preocupação é o do modelo institucional que nós temos. Eu falo muito pouco das consequências do modelo, são terríveis. A fome, a debilidade da educação, a debilidade da saúde, a miséria, etc. Eu falo muito pouco disso porque encaro esses problemas todos como consequências de um modelo que nunca vai funcionar. Um modelo, por exemplo, que o presidente da República é o chefe de tudo, né? E não é eleito diretamente pela população. Ele não é responsável perante ninguém. Portanto, ele faz tudo sabendo que ninguém vai lhe pedir contas. Esse modelo que tem que acabar, em primeiro lugar, para que nós possamos, efetivamente, ter uma máquina governativa que funciona. Porque os governantes sabem que, a alguma altura, vão ser responsabilizados. Doutor, essa revisão constitucional é também uma proposta do líder da UNITA, de Alberto Costa Júnior, esta questão da eleição direta do presidente. Eu queria aproveitar para ler aqui um comentário em direto de Santos Vieira, que diz que até agora ele não recebeu o SMS de onde irá votar. Fez o registro e pergunta se ele tem que ir ao BOAP para reconfirmar ou se tem que atualizar a partir do SMS do Governo ou liga para o número disponível do Ministério da Administração do Território. Isto deve ser uma dúvida que muitos eleitores estão a ter este ano. Onde é que vão votar? Será que vão aparecer nos cadernos eleitorais? Como é que os eleitores podem fiscalizar o seu voto? Infelizmente eu não posso ajudar, mas o que posso dizer é confirmar que esta é mais uma das inúmeras dificuldades que o regime que não quer, o sistema que não se quer autodestruir, não é? Emprega, entre muitos outros mecanismos. Em 2012, em 2017, especialmente, nós vimos pessoas que se inscreveram num local, mas depois apareceram em locais muito distantes, sobretudo aqueles que têm nomes africanos de origem ovimbundo, não é? Que são, a partida, ligados ao UNITA, né? Uhum. E então é isso. E é muito bem claro. Hoje as pessoas falam na rua à vontade. Um pouco, alguns anos atrás, havia um medo de se falar sobre essas coisas, mas hoje ouve-se falar nos autocarros, na rua, em todo lado, embora haja quem esteja convencido que com medo, não é? Vamos continuar dessa maneira, mas não pode. Nós temos que acabar com isso. Eu costumo dizer que Angola é tão grande que chega para todos. Portanto, vamos imitar outros países, como Cabo Verde, etc., onde os partidos políticos, o partido, por exemplo, da nossa família, que é o PSV, perde, ganha, perde as legislativas, perde as presidenciais, depois ganha outra vez e vida para frente. Por que é que não podemos fazer isso? Bom, talvez a tal necessidade de fazer um estudo, não é? Em relação aos países continentais onde há problemas sérios do ponto de vista étnico-regional, em que os partidos políticos são mais nacionalidades do que propriamente
partidos políticos que, quando se apossam do poder, não querem sair, não querem ser dirigidos por outros, entre aspas, Exato. que eles pensam que são atrasados ou qualquer coisa. Doutor, eu aproveito para lhe colocar mais uma questão de um internauta. Carlos Peso gostava de saber do então ex-primeiro-ministro de Angola se sente bem com a governação do partido MPLA, onde por muito tempo fez parte do mesmo. Portanto, doutor. Sim, essa questão tem-me sido colocada repetidamente. Já dei várias explicações para justificar a minha posição atual, mas acho que vale a pena repetir sempre. É assim, eu fiz parte do MPLA de partido único, que a partir dos anos 80 do século passado, começou a reconhecer que não era possível continuarmos naquele sistema de exclusão, porque assim a guerra nunca mais haveria de acabar, não é? E nunca poderíamos resolver os problemas. Eu até fui das pessoas que se adiantaram em relação a este pensamento, talvez porque fui governador de duas províncias, talvez também porque fui sempre estudioso, acompanhava a própria evolução na União Soviética, na RDA, onde havia também o reconhecimento de que esta estrutura de partido único não funciona. Eu contribuí para as mudanças internas nesse sentido. O mérito não foi meu sozinho. Aliás, toda a África, na altura, era de partido único, mudou, né? De lá para cá, já são mais de 30 anos, praticamente. Ninguém me deveria, digamos, colar a esse passado. Deviam entender que tivemos um sistema que já acabou. Portanto, de lá para cá, eu sempre combati pela necessidade de acabar-se o sistema de exclusão. Muito bem, Funcionamos doutor. num modelo, esse modelo acabou, então há cerca de 30 anos que eu defendo a implantação real do modelo de não exclusão que nós escolhemos, que está consagrado na Constituição atual, não obstante os grandes estragos que se fizeram da Constituição Histórica Democrática a partir de 2010. Doutor, eu aproveito a deixa para esta questão, uma vez que já foi governador, já foi primeiro-ministro, esteve nas lides políticas durante muito tempo e assistiu a várias transições de poder no mundo inteiro. Países que saíram do monopartidarismo prometeram alternância de poder, contudo, em alguns casos mudaram-se as cores, mantiveram-se os sistemas. Em outros, mudaram-se as pessoas, mantiveram-se os partidos. A título de exemplo, em Moçambique, que realiza eleições periodicamente desde 1994, há mudança de presidente, mas o partido no poder tem sido o mesmo. Por que acha que isso acontece? O que é que falta ao nosso continente para uma verdadeira alternância? Já disse no princípio, não se lembra? Estava a dizer da questão do poder, mas quer dizer, nós temos observadores eleitorais vindos de fora, estava a falar que a ONU devia fazer alguma coisa e que a União Africana devia fazer alguma coisa, mas quanto tempo mais é que a África tem que esperar para essa verdadeira alternância, até que esse estudo saia? Que modelo é que o doutor, por exemplo, proporia? Um modelo altamente descentralizado. Um Estado que responda e possa absorver a questão da diversidade étnico-regional. Aqui não podemos falar de todos os aspectos, não temos tempo. Exato. Eu tenho essas questões estudadas no meu livro Angola, Estado-Nação ou Estado de Etnia Política. Então, o grande problema é aquele que eu referi. Nós consideramos que os partidos políticos africanos são iguais aos partidos
europeus ou americanos, etc. Quando há uma grande diferença. Os partidos políticos africanos, vamos pegar-nos ao caso da Angola, a FNLA, que praticamente acabou de ser anulada pelo MPLA, que quer acabar com todos os partidos. Daí, depois da FNLA, atirar-se a FNLA, aos seus líderes, quando o Samakuva não presta, porque... bom, eu não queria falar de nomes feios, dados. Quando é o Aldraberto, porque mulato é português, se amanhã se indicar outro, vai ser a mesma coisa. O Chivukuvuku, por exemplo, é um político muito ativo e é acusado de ser muito ambicioso. Como se os outros políticos, o João Lourenço, o Eduardo dos Santos e outros que hoje estão no MPLA, como se não fossem também ambiciosos. Então, como a comunicação está nas mãos de quem pretende permanecer no poder, fazendo prevalecer os interesses do seu grupo, da sua região, se bem que uma coisa curiosa é que eles depois não resolvem os problemas mesmo da sua própria região. O MPLA, por exemplo, é votado no Kwanza Norte, fala sempre 5-0, é votado em Malange, quase sempre 5-0, mas vai ver como é que as populações são tratadas. Bom, eles contam já com os votos, não se preocupam em resolver os problemas aí. O que nós assistimos é essa transferência dos dinheiros para a Europa, para as Américas, para as ilhas, não é? Ilhas Virgens e outras, porque há grupos que são mobilizados para a manutenção desse sistema que é fundamentalmente de exclusão. É isso que devia ser matéria para as Nações Unidas, para a União Africana, que é para ajudar. Eu costumo propor educação dos líderes, para que se preocupem mais com o bem comum. Sempre lhe sobrará alguma coisa para viver melhor que os cidadãos normais, sempre sobrará, mas por amor de Deus, que tenham um pouco de amor, não é, à sua população, aos seus países, aos seus povos, e não, digamos, aproveitar o formalismo copiado do Ocidente para puxar sempre a brasa para a sua sardinha. Doutor, nós estamos mesmo a caminhar para o fim da nossa entrevista, do nosso África Agora. Foi muito rápido, quando as pessoas estão muito interessantes é assim que acontece, mas eu tenho que colocar a questão que nos chegou via Facebook durante a semana de José Graça. E ele diz o seguinte: conhecendo bem o MPLA, qual será o comportamento do MPLA em caso de derrota eleitoral? Eu vou-lhe pedir uma resposta muito sucinta, doutor Marcolino Moco. Vai ser sucinta. Eu, no Congresso da Nação, que teve lugar há pouco tempo, a minha vida não é criticar, é sempre colocar proposta. Eu e outros colegas do Congresso propusemos, como nunca houve uma possibilidade tão grande de haver alternância em relação a um partido que se demorou muito no poder, propomos, vou continuar a propor, a ideia de uma transição negociada para que, havendo alternância e eventualmente, não haja, digamos, a ideia de que haverá, digamos, uma caça às bruxas. Curiosamente, dentro do próprio partido no poder, está a haver caças às bruxas, até hoje, entre os chamados lourencistas e eduardistas. Mas era necessário garantir este sossego, não é? Sim, sim. Havendo transição, havendo... Muito obrigada, doutor Marcolino Moco. Muito obrigada mesmo. Nós estamos mesmo no fim. Doutor Marcolino Moco foi o nosso convidado deste África Agora que estreou hoje. Falamos sobre o processo eleitoral.